Então, a gente continuando, né, o estudo da geografia, a gente tem que entender sempre que a geografia ela vai estar buscando falar sobre a natureza e a sociedade. Só que tem uma ideia errada de que a natureza tem que ser tratada separada e a sociedade também tratada separado. Mas isso é uma ideia muito errada. Por quê? Porque a natureza influencia na sociedade e a sociedade influencia na natureza. No contexto que a gente vive hoje, não existe natureza sem sociedade ou sociedade sem natureza. Então, para ficar fácil o entendimento da geografia, eu primeiro explico para vocês a natureza e como ela impacta na sociedade, e depois a gente vai iniciar o módulo contrário, a sociedade e os impactos na natureza. E aí a gente vai e fecha essa leitura da geografia que o Enem cobra de vocês. Se vocês observarem as questões do Enem, de qualquer área da geografia, raridade ela está falando sobre alguma área sem associar a sociedade com a natureza. Então eu procuro sempre trazer isso porque essa é a consciência que a gente tem que ter sobre a geografia. Agora a gente vai falar da climatologia. A climatologia, gente, ela é um conteúdo bem grande. Eu dividi em 5 aulas, mas não desistam de mim, não desistam das aulas, porque eu garanto que são aulas muito boas, dá para aplicar muito na vida individual da gente. A climatologia ela é o conteúdo que a gente mais percebe no dia a dia. A gente já até percebeu com vocês falando da diferença aí de temperatura nos estados de onde vocês moram. Então, isso é só a pontinha do iceberg do que a gente consegue ver pela climatologia. Então, hoje a aula é climatologia 1. Então, a climatologia ela é o estudo do clima, nada além disso. Só que o clima, quando a gente fala o estudo dele, é uma área de muita complexidade que vai associar a geografia, a física, a química, a biologia. A gente coloca quase todas as matérias para entender a climatologia. Então, para quem gosta de exatas, tem um pouco de exatas, para quem gosta mais de humanas também tem, para quem gosta das ciências naturais também tem. Então, é uma aula que vai abarcar, assim, quase todas as outras matérias, os outros conteúdos. Então, o que é a climatologia, né, gente? Que é para a gente começar a destrinchar, que a geografia tem uns nomes muito estranhos, né, para esses termos. Eu já trouxe para vocês a geomorfologia, depois vai vir aí a pedologia, são só nomes que parecem nomes de coisas difíceis. Mas a climatologia, assim como a geomorfologia, é uma área fácil, é uma área do estudo do clima. E como é que a gente estuda o clima? A gente estuda ele através do entendimento da atmosfera, dos elementos climáticos, dos fatores climáticos, das escalas climáticas e dos fenômenos climáticos. Tudo isso acontece porque a gente tem a atmosfera. E todos esses fenômenos, eles são toda essa composição da climatologia, ela vai estar atuando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma ideia de ciclo, porque a gente não tem só atmosfera ou só um fenômeno. Não, a gente tem tudo interferindo no outro ao mesmo tempo. Então, por isso que quando eu falo que a climatologia é complexa, não significa que ela é difícil. Significa que ela é uma ciência que tem, né, uma parte da geografia como ciência, que ela tem muitos componentes. E a gente vai destrinchar nessas próximas 5 aulas, começando hoje, cada um desses componentes da climatologia. Então, começando pela atmosfera, né? Então, a gente já estudou em relevo e também em geologia a litosfera, que é a camada rochosa, pedregulhosa da Terra. Agora a gente vai estudar a atmosfera, que é a camada de ar da Terra, a camada de gases. Então, olha aqui a atmosfera nesse desenho aqui. São gases que estão envolvendo o planeta Terra. E essa atmosfera, gente, a gente tem que pensar ela, vamos pensar quando a gente vai fazer um ovo cozido.
A gente tem ali no ovo cozido a casca dura do ovo e a gente tem aquela casquinha bem fininha quando a gente não arranca a casca com muita força, fica ali uma pelinha em cima do ovo. A gente tem que pensar a atmosfera como aquela pelinha, é aquela coisa mais fina que está em cima ali do ovo. Ela é formada por vários gases e o tamanho dela, gente, varia de 15 a 35 quilômetros na vertical. Então, o que quer dizer isso? Ao contrário do ovo, que a pele vai ter o mesmo tamanho no entorno dele todo, na atmosfera, a gente tem momentos, tem áreas onde a atmosfera tem maior altura e áreas onde a atmosfera tem menor altura. Isso acontece por conta da ação do Sol e da ação, por exemplo, das geleiras. Então, em lugar na camada. Então, a camada ela fica menor. Em lugares que recebem mais Sol, a gente tem uma dilatação. E aí, essa camada, vocês podem pensar assim, mas professor, como é que essa camada fica presa no entorno da Terra e ela não solta? Ela fica presa, gente, pela ação da gravidade. Vocês devem estar estudando lá com a professora Yara de Física. Então, a gravidade, né, que é aquela força que direciona tudo ao centro da Terra, ela também vai direcionar essa atmosfera, mantendo ela sempre agarrada no entorno do nosso planeta Terra, que a gente já estudou a formação dele antes. Até aqui está tudo bem? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Lembrando que, qualquer momento, vocês podem abrir o microfone e pedirem a palavra, porque eu não consigo ler o chat de vocês. Então, se tiver com alguma dúvida, só abrir o microfone e me interromper. Bom, essa atmosfera é muito vago a gente falar que é uma camada de gases, né? Porque vocês estão vendo lá com a professora Júlia que existem muitos gases. Então, a gente tem aqui uma tabela dos gases principais que tem na atmosfera. A gente tem o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o dióxido de carbono, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio, criptônio, xenônio e metano. Esses são os gases de maior concentração na nossa atmosfera. Mas olha o que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa maior concentração é uma coisa muito relativa, porque, se vocês perceberem, olha, só o nitrogênio e o oxigênio, eles ocupam a maior parte dessa camada da atmosfera. Então, só aqui a gente tem 99%, aproximadamente 99%, sendo ocupado só por esses gases, por esses dois gases aqui. E aí, a gente tem que pensar que os outros gases estão em menores quantidades, mas eles também afetam a dinâmica da Terra. Por exemplo, desses gases aqui, a gente sabe que o dióxido... E professor, tem umas perguntas no chat. Uma pergunta no chat? Deixa eu abrir aqui. Ainda quer... Repita novamente. Repetir o que, gente? A parte do gráfico do planeta, professor, perdão. Ok. O professor estava falando que eu acabei me desviando do conteúdo. Não, ok. Então, por que a atmosfera tem o tamanho... Professor, rapidinho. Oi? A atmosfera, ela é dividida em 5 camadas, né? Isso, nós vamos chegar nas camadas dela. E no caso são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Isso mesmo, a gente vai chegar nessas camadas e eu vou falar uma por uma para vocês. Certo. Certo? E o Luiz mandou aqui, quais são os principais elementos climáticos? Aguenta aí que também a gente fala dos elementos e dos fatores hoje ainda. A gente vai chegar nisso. Então, voltando para a gente só entender essa parte do planeta e da atmosfera, a gente tem que pensar que o tamanho da camada vai variar pela ação da temperatura e ela não se dissipa porque a gravidade mantém ela. Então, a gravidade é aquela força
que vai em direção ao centro da Terra, vai manter essa camada da atmosfera bem agarrada no planeta Terra. Aí, a gente tem, então, a composição da atmosfera, que são os gases que a gente tem aqui, e que a gente vê que a gente tem 2 gases dominantes e outros gases em menor quantidade, mas são gases que têm grande importância. Então, eu trouxe para vocês aqui os gases que são importantes para a gente na climatologia. É importante o nitrogênio, por quê? Porque ele dá coloração azul para a camada. Então, quando a gente olha para o céu e vê o céu é azul, isso acontece por conta do nitrogênio. E o nitrogênio, gente, ele não afeta em nada na nossa respiração. A gente inspira nitrogênio e a gente expira nitrogênio sem que ele cause nenhuma alteração no nosso organismo. O nitrogênio, na quantidade que ele está na atmosfera, ele não causa nenhuma alteração para a gente. Ele só gera a camada azul pelo espalhamento de high life, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. Outro gás importante para a gente falar. O oxigênio, né? Quer gás mais importante para a vida do que o oxigênio? Então, ele possibilita a respiração dos animais, dos vegetais, dos seres humanos, que não deixam de ser animais, né? Mas a gente tem dividido eles nas nossas aulas. E ele também possibilita uma reação muito importante, que vocês vão ver lá na química, da oxidação, né? Que oxidar significa colocar oxigênio em alguns outros elementos químicos. Então, a gente tem a oxidação do ferro, que é problemática porque se oxida o ferro nas ferrovias brasileiras, por exemplo, e a gente não tem um controle sobre essas ferrovias, a gente tem todo um atraso na entrega de produtos. Então, por isso que eu quis trazer a oxidação aqui para vocês. Mas o processo de oxidação, vocês vão aprender ele certinho com a professora Júlia. A gente também tem o oxigênio em O3, que é o ozônio, que faz a nossa camada de ozônio, que é a proteção contra raios ultravioletas, que vai proteger a gente, que os raios que vêm do Sol cheguem diretamente na Terra sem sofrerem algum desvio, sofrendo desvio, sem vir diretamente. E isso promove uma maior proteção a doenças de pele, principalmente, né, para as pessoas que são brancas, que têm menos melanina. O raio ultravioleta em contato com a pele da pessoa branca com menos melanina, ele a longo prazo pode causar muitos danos nessa pele. Não que as pessoas com mais melanina também não tenham esses problemas, mas ele é mais comum em pessoas com menos melanina. E esses raios, se a gente romper essa camada de ozônio, retirar ela, esses raios vão vir direto. Então a gente vai ter um aumento, né, desse problema que é o câncer de pele. A gente também tem outros 2 gases. A gente tem o carbono, que aqui está como dióxido de carbono, e a gente tem o metano, que está aqui bem lá embaixo como indícios. Qual que é a importância desses 2? Eles retêm calor. E por que é importante reter calor? Se a gente não tivesse essa camada retendo calor, a gente teria temperaturas inóspitas para a vida do ser humano e para a vida animal e vegetal, do jeito que a gente conhece. O que é inóspito? Seria um local que não possibilitaria a vida acontecer. A gente não teria a vida da forma que a gente conhece hoje. Ele também é importante para 2 partes que a gente ainda vai estudar nos fenômenos climáticos, que é o efeito estufa e o aquecimento global. Mas segurem aí, hoje é só uma apresentação do que a gente vai ver, muitas coisas eu vou citar, e depois a gente vai entrar nesses conteúdos em específico. Gente, até aqui deu para entender? Tem alguma dúvida? Então, eu vou prosseguir. Falando, então, no nitrogênio, né? Na coloração azul para a camada, no espalhamento de high life, que eu falei para vocês. O que isso tem a ver, né,
para a formação da cor azul na atmosfera? Vocês vão ter que usar lá as aulas de física, que vocês vão ter com a professora Yara, mas eu estou adiantando um pouquinho aqui. Não tem nem a profundidade do que ela vai passar, é só para vocês entenderem por que a camada é azul. Quando o Sol ele libera os seus raios solares e ele passa pela atmosfera, ele vai sendo desviado em várias ondas, porque a atmosfera, igual eu falei para vocês, ela vai fazendo o raio bater e voltar. Né? É igual aquela música, é igual o recalque, bate e volta. Então, nessa ideia de bater e voltar, a gente tem um espalhamento que vai provocando a cor azul. Mas por que provoca a cor azul? Porque a gente tem, na nossa visão, o espectro eletromagnético, que ele vai possibilitar a gente entender as cores e as ondas, que vocês vão ver com a professora Yara. E me interessa aqui a luz do visível, o espectro visível. Quando a gente tem esses raios aqui, batendo e voltando em forma de ondas, eles vão vir aqui na faixa do azul. Então, por isso que a gente enxerga ela em azul. Poderia ter outros componentes na atmosfera que, ao invés de desviar para o azul, desviaria para o vermelho. A gente teria uma atmosfera vermelha. Ou para o amarelo. Então, isso tem a ver com a composição da atmosfera e com o desviamento que essa luz tem. Então, esse espalhamento é o que vai criar a coloração azul para a camada. Agora, então, falando das camadas da atmosfera, né, que até uma aluna já adiantou falando o nome de cada uma delas, muito obrigado já por ter adiantado. A atmosfera, apesar de a gente pensar que ela é só uma camadinha que vai estar ali protegendo a Terra, ela mesma tem várias camadas dentro dela. Ela tem 5 camadas. E a gente vai ver agora cada uma dessas camadas. Essas camadas, gente, a gente analisa elas de baixo para cima, que são as camadas da atmosfera. E aqui a escrita está de cima para baixo porque é a ordem que eu vou explicar para vocês. Começando então, a gente começa na troposfera, que é essa aqui, olha. Olha o que a gente consegue observar. A troposfera é a camada que está em contato direto com a superfície terrestre. Olha a superfície aqui e a troposfera aqui. Então, a superfície altera a troposfera. A troposfera é onde vai ter maior concentração de água em estado gasoso, vapor de água, e dos aerossóis, que são aquelas partículas de gases que a gente viu. E são aquelas partículas, por exemplo, de sódio, de poeira, de areia, de material particulado. Nessa troposfera é onde a gente tem os fenômenos climáticos. Então, tudo que a gente vivencia na nossa Terra de variação do clima vai ser por conta da troposfera e da dinâmica que acontece nela. E na troposfera, a temperatura cai com a altitude. Quanto mais alto, menor a temperatura. Isso vocês já devem ter até percebido, quem já teve a oportunidade de escalar alguma montanha, de fazer um passeio acampando ou só subindo mesmo, de que quanto mais alto a gente está, mais frio a gente vai sentindo, por conta desse esfriamento que vai tendo nessa camada. Seguindo, a gente tem a estratosfera. O nome está aqui. Eu comi um A. Estratosfera. O que seria a estratosfera? Ela é a camada de extrato, né? O próprio nome vai falar que a estratosfera tem a ver com extrato. E que extrato que a gente tem nela? A camada de ozônio, né? Que é o que a gente tem nessa estratosfera.
a camada de ozônio, está escrito aqui, máxima concentração da camada de ozônio. Significa, então, que é o momento onde tem mais O3 é aqui. E a temperatura aqui aumenta com a altitude. Então, a importância da estratosfera para a gente é a camada de ozônio. A gente tem também a mesosfera. Da mesosfera, gente, ela é pouco importante para a gente na prova. Ela tem baixa temperatura e pressão e nela acontecem os raios cósmicos. Então, os raios cósmicos, os raios que vêm do cosmo, eles afetam aqui. A gente tem também a termosfera, que aqui está com o nome de menosfera, mas é a termosfera. E o que seria essa termosfera que a gente está vendo aqui? É uma camada que é muito rarefeita, ou seja, com pouquíssima quantidade de oxigênio. A temperatura aumenta com a altitude nela e ela também tem a ionosfera. E o que é a ionosfera? É uma camada que vai ter os íons. O que são esses íons? Os íons são elementos químicos que vão ser ionizados e com essa ionização eles vão possibilitar que as ondas de rádio, as ondas de satélite, as ondas de comunicação sejam replicadas e cheguem até a Terra. Então, aí a gente tem a termosfera. E, por último, e não menos importante, a gente tem a exosfera. A exosfera ela vai ter o nome mais significativo e o nome que vai entregar para a gente o que ela significa. Exo significa longe, significa distante, aberto. Então, ela é a última camada. É na exosfera que a gente vai para o que a gente chama de espaço sideral, que é o espaço onde os astronautas foram, né, chegaram até a Lua, é o espaço onde a gente teve aquela missão russa, e nessa missão russa foi contornar a nossa atmosfera. Então, essa camada, a exosfera, ela vai ter relação com isso. Ela tem a temperatura elevada, é nela que tem os satélites artificiais. E o que são satélites artificiais? São aqueles satélites que possibilitam a gente ter a comunicação pelo GPS, que possibilita a gente ter comunicação pelo celular, que possibilita a gente acompanhar a queimada e a evolução da queimada na Amazônia, que a gente tem visto que é um problema que tem acontecido. Então, lá que ficam satélites, e lá as leis de gases não são válidas. Então, tudo que vocês estão aprendendo com a professora Júlia, ou vão aprender ainda sobre os gases, não vale no espaço. O espaço, os gases, vão ter outro comportamento, mas que não importa para a gente. Até aqui deu para entender, gente? As camadas da atmosfera, alguém tem alguma dúvida? Eu só sei que as camadas da Terra são a crosta, o núcleo e o manto. Isso, a crosta, o manto e o núcleo. O manto vem antes do núcleo. Isso mesmo, a gente tem isso na nossa aula de geologia, lá no nosso Google Classroom também. Sobre as camadas da atmosfera, então, alguma dúvida? Pode passar. Eu vou passar. Aí, então, a gente vai chegando no nome do que é o tempo e do que é o clima, e entender de verdade a climatologia. Eu fiz mais cedo no Telegram, para quem está lá no nosso grupo de geografia, uma enquete, né? E essa enquete eu escrevi o seguinte: hoje o dia aqui em Contagem, Minas Gerais, aonde o professor João mora, está ensolarado. O termo ensolarado refere-se ao tempo ou clima do dia. Eu tive 18 respostas falando sobre o que vai se referir. O que vocês acham?
o termo ensolarado, ele vai falar do tempo ou ele vai falar do clima? O que vocês acham e por que vocês acham isso? Do clima deve ser, como é quente, deve ser ensolarado, mas é um clima semiárido, quente. Isso mesmo, é por aí mesmo. Como é que a gente vai ter a distinção de tempo para clima? Mas ensolarado é clima, professor? Pois é, o Luiz está no caminho. O ensolarado, vocês acham que é tempo ou que é clima? Eu acho que é tempo. Quem mais acha que é tempo, joga aqui no chat. Quem acha que é tempo, quem acha que é clima. Vamos lá, tempo. Eu acho que é clima. A Debbie acha que é clima. Clima, tempo. É momentâneo, tempo. Isso. Quem colocou tempo, acertou. Mas quem colocou clima, não preocupa não, que a gente vai entender agora por que é tempo e por que não é clima. O que é o tempo? O tempo, gente, é um estado momentâneo da atmosfera. O que significa um estado momentâneo? Quando eu deixei lá que o dia que está ensolarado, foi no momento que eu observei. Eu não falei que Contagem é geralmente muito ensolarada. Eu falei que o dia está ensolarado. Quando eu estou falando de algo momentâneo, de algo diário que vai mudando ao longo do dia, eu estou falando do tempo. E é o tempo aquele que a gente vê no jornal, né? A previsão do tempo para hoje nas principais capitais do Brasil. A gente está vendo como a atmosfera está se comportando no dia de hoje. E aí a gente fala que é uma previsão do tempo, porque pode mudar pelos elementos e fatores e outras coisas que eu vou explicar para vocês. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, porque hoje amanheceu ensolarado, depois nublou, e pode ser que chova. Eu não sei se hoje vai chover ou não. Isso tem a ver com o tempo. Ele é o que vai afetar diretamente na vida humana. Por exemplo, num período de pré-pandemia, onde eu saía todo dia para trabalhar. Eu tinha que sair, geralmente, com uma blusa de frio e com um guarda-chuva. Porque se o tempo esfriasse e eu voltava para casa de noite, eu tinha que ter uma blusa para, não perder calor. E se o tempo chovesse, eu tinha que ter um guarda-chuva para me proteger. Então, isso é o tempo. Então, ele tem a ver com a chuva, o vento, o sol intenso, porque pode ter mais vento ou menos vento. E a gente tem também o clima, que é uma sucessão de 30 anos de tempos. Então, se durante 30 anos observar que em Contagem nos períodos dos meses de dezembro a fevereiro é mais quente, chove mais, o vento é assim, e vai dando várias características, a gente tem o clima. E ele é as condições de um local específico. Então, o tempo daqui de Contagem pode variar igual o tempo de algum de vocês aí que está no Tocantins. Mas o clima que eu estou inserido aqui não pode, porque o nosso clima é diferente. E a gente vai chegar na aula de climas do Brasil. Então, o clima ele pode ser úmido, quando tem muita chuva, frio, quando as temperaturas são baixas, seco, quando tem baixa pluviosidade, baixa quantidade de chuva. E isso que diferencia o tempo e clima. O tempo. Professor. Oi. Tipo assim, por exemplo, hoje aqui tá meio ensolarado. Aí é como se fosse o tempo, né? Isso é o tempo. Isso e mesmo. O clima é como se eu dissesse assim, tá meio quente, tá meio úmido. Aí seria clima? Aí seria clima. Só que para você falar sobre o clima, você tem que agregar uma informação. Por exemplo, você é da onde? Qual que é o seu estado? Do Nordeste. Do Nordeste.
Então, olha, o clima do Nordeste, ele é mais seco e mais quente do que o clima do Sudeste. E aí a gente está tratando do clima. Deu para entender? Aham. Então, o tempo ele vai ser o estado momentâneo e o clima vai ser várias repetições. Então, teve vários tempos aí sendo repetidos de calor e baixa de chuva. Calor e baixa de chuva. E aí os meteorologistas e os climatólogos vão registrando isso e vão classificando os climas do Brasil. Então, alguma outra dúvida, pessoal? A gente pode avançar? Então, beleza. Eu trouxe aqui, então, para vocês uma estação meteorológica, porque quando a gente fala de tempo, a gente fala da meteorologia. Essa aqui é uma estação que a gente chama de analógica, onde um técnico em meteorologia, um geógrafo, a gente também pode ter engenheiro ambiental, técnico em meio ambiente, vai operar essas máquinas que estão aqui, registrar os valores que elas indicam e fazer a previsão do tempo que chega para a gente bonitinha lá no jornal. E a gente também tem na UFMG, em outros lugares também, mas eu trouxe aqui para vocês de onde eu, da UFMG, que é aqui perto de onde eu moro, que é uma estação que ela já é digital. Todos esses dados que são coletados aqui por pessoa, aqui é coletado digitalmente e é mandado para um servidor, que todos os dados temporais e climáticos do Brasil estão relacionados com o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. É ele que vai formar para a gente aí os nossos climas e vai atualizando esses climas. Eu trouxe, então, o que seria a medida de um clima. Eu trouxe um climograma, que a gente vai falar muito na aula de climas do Brasil. O climograma, gente, eu peguei várias coisas que estão acontecendo ao longo do ano em uma determinada área, e aí a gente registra isso num gráfico. Então, olha o que deu para registrar. A chuva, que a gente está aqui em média aqui na lateral, e a temperatura, que a gente vê por essa barrinha aqui, por essa linha que vai variando. Então, o climograma é uma soma desses tempos. Então, choveu 70 milímetros, aproximadamente 70 milímetros aqui em Contagem nos últimos 30 anos. Então, o clima do mês de janeiro em Contagem é um clima chuvoso. Só que no mês de julho, a gente teve uma média de 30. Então, o clima do mês de julho em Contagem é um clima mais seco, se a gente for comparar com as outras áreas, com os outros momentos de chuva nesse climograma aqui. Então, o clima, a análise do clima gera para a gente esse gráfico. E aí, a gente entra, então, no que vocês perguntaram. Mas, professor, o que são os elementos e os fatores climáticos? O que são os elementos climáticos, gente? A gente tem aqui o clima. E ele é formado por 3 elementos. A temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Esses 3 elementos, se a gente não tivesse os fatores, que eu já vou explicar, eles determinariam que a Terra teria a mesma temperatura, a mesma umidade e a mesma pressão atmosférica em qualquer parte dela. Então, teria a mesma temperatura aqui e a mesma temperatura na Rússia, que tem temperaturas geladíssimas, e aqui a gente tem a temperatura tropical. Então, se só tivesse os elementos climáticos, o clima no mundo inteiro seria igual. Mas o que então, gente, fez com que o clima alterasse tanto a ponto de, no próprio Brasil, a gente ter grandes diferenças de clima? São os fatores climáticos. E quais que são os fatores climáticos? A gente tem a altitude, que é a altura, em relação ao nível do mar. A gente tem a latitude, que são aquelas linhas que a gente estudou bem no início na aula de cartografia, mas a gente vai voltar nelas. A gente tem a vegetação, que vai influenciar
o relevo, que também influencia. A gente tem a continentalidade, as massas de ar, a maritimidade, as correntes marítimas e a ação antrópica. Então, todos esses fatores que estão circulando esses elementos vão fazer com que cada localidade tenha o seu clima específico, pela combinação pela ação de um ou mais fatores nesses elementos aqui. Então, numa mesma área, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês Minas Gerais, a gente tem o clima tropical de altitude. Então, o que está querendo dizer isso? Tropical tem a ver com as linhas da latitude. Altitude tem a ver com a altitude, com o tamanho. E também vai associar com o relevo, que são as alturas, né, que a gente estudou, as formas que têm alturas, né, que são planalto, planície, depressão, vale, morro, colina, serra, aquele tanto que a gente falou, que vai tudo influenciar na temperatura, na umidade e na pressão atmosférica de Minas Gerais. E aí, a partir de agora, a gente vai dedicar as próximas aulas, o próximo tempo, para estudar cada um desses elementos individualmente e para falar também de cada um desses fatores individualmente também, porque são questões que caem no Enem quase todo ano, fala sobre climatologia. Então a gente tem que entender esses elementos e esses fatores. E aí, eu trouxe aqui os elementos ou atributos, ou o fator ou controle. Então, o elemento pode aparecer na prova também como nome atributo, e o fator pode aparecer também como nome controle. Então, o que significa isso? Significa que os elementos exercem uma atividade sobre a Terra. Só que os fatores vão interferir nessa atividade. Então, a gente nunca vai chegar numa linha reta nessa balança aqui, nesse balanço de forças. Porque se a gente chegar na linha reta disso, o clima vai estar igual no mundo inteiro. E não é isso é impossível de acontecer. Então, pegando a definição, o elemento ou atributo são responsáveis por compor o clima. O fator ou controle interfere no comportamento dos elementos. Então, os elementos estão lá, de boa, definindo o clima do mundo. Aí o fator chega lá e fala, não vai ser desse jeito, vamos controlar isso daqui. Então, eles controlam como é que cada um dos elementos vai atuar em cada uma das partes. Até aqui deu para entender, gente? Tem alguma dúvida? Deu para entender. Deu? Então tá bom. A gente vai começar agora, então, falando dos elementos climáticos. A gente tem mais 10 minutos de aula e eu tinha separado para a gente falar hoje da temperatura e da umidade. Eu acho que hoje a gente vai conseguir falar só da temperatura e a gente continua na aula que vem. Mas então, como é que esses elementos se organizam, né? A gente tem os três que eu já falei: a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Só que a gente tem que entender que eles não atuam sozinhos. A temperatura não vai atuar sozinha. A umidade também não vai, nem a pressão atmosférica. Então, é o arranjo delas que vai começar a determinar o nosso clima, a nossa climatologia. Então, tá aqui porque que eu trouxe para vocês essa seta, né, que ela mostra, olha, aqui interfere até aqui. E a mesma coisa, é uma via de mão tripla, né, não é nem de mão dupla. De mão tripla porque a temperatura afeta a umidade, que a umidade afeta a temperatura, que a temperatura afeta a pressão afeta a umidade, e por aí vai. Todos se afetam para criar as combinações de clima do nosso mundo, do nosso Brasil, né? Até da nossa cidade a gente tem alterações de clima também. E aí a gente começa então
com os elementos climáticos, falando da temperatura. Não tem como a gente falar da temperatura sem falar do Sol, né? Quem que traz a temperatura? O Sol. O Sol, aquele corpo celeste que está lá no espaço sideral, vai liberar os seus raios solares. E esses raios solares vão, quando eles entram aqui na Terra, a gente vai dar o nome de temperatura, porque são os raios que vão afetar se aqui está quente ou se aqui está frio. Se aqui está com a temperatura alta ou se aqui está com a temperatura baixa. Então, o que é a temperatura? Ela acontece pela ação dos raios solares e ela é o grau de agitação das partículas. Então, o que significa isso? Quando a gente tem uma temperatura baixa, a gente tem as partículas bem juntinhas, se movimentando bem pouquinho. Igual a gente vê aqui nesse desenho, as partículas bem juntas, mas elas estão em movimento. Quando a gente já tem uma maior temperatura, essas partículas, gente, elas vão se chocando e vão aumentando mais e mais e mais o movimento e a agitação e, por consequência, a temperatura. Então, elas vão se chocando e aumentando a temperatura. Isso vocês também vão ver na física, mas eu trouxe aqui para vocês para a gente falar aqui na geografia. A gente tem a diferença entre calor e temperatura. O calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos. Então, na climatologia, a gente vai usar o calor para falar do Sol. O Sol vem até aqui, né? Ele está lá, aquele corpo celeste no espaço sideral. Os raios vêm até aqui, transferindo energia para o corpo terrestre. E a temperatura é a medição da agitação das moléculas. Então, o calor que chega por essa transferência de energia térmica é medido para a gente falar a temperatura de alguém está 36,5. A temperatura é nada mais que a medição do grau de agitação das partículas, da energia térmica. E aí, a gente tem as escalas termométricas. Que o que significam? Termo é de temperatura, métricas é de medição. Então, são as três formas que a gente tem de medir a temperatura ao longo do mundo. Elas vão informar a gente a mesma coisa no final das contas. É a temperatura de um dado local, de uma dada pessoa, de um dado objeto. Só que, no mundo, ao invés de se convencionar e falar, não, vamos medir em somente um tipo... Oi? Então, vamos medir somente em um tipo de escala. Não, a gente tem 3 escalas que são utilizadas ao longo do mundo. A gente tem a escala de Kelvin, a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit. Isso vocês também vão ver em física, até como calcular e converter a diferença de uma escala para outra. Mas o que eu quero que vocês vejam? A gente usa isso através do ponto de ebulição da água, que é o ponto onde a água vai começar a virar gás, o ponto de fusão, que é quando a água vai sair do estado sólido para o líquido, e a gente tem o zero absoluto, que é a menor temperatura que se consegue chegar. E aí ele vai variar, olha. Em Kelvin, 373,15. Em Celsius, 100 graus. Em Fahrenheit, 212. O ponto de fusão variou de novo. 273,15 em Kelvin, em Celsius, 0,32 em Fahrenheit. E o zero absoluto, mais uma vez variando. Ele é 0 em Kelvin, ele é menos 273,15 em Celsius e menos 459. No Brasil, a gente adota os graus Celsius. Tudo que a gente mede é em graus Celsius. A nossa temperatura, a temperatura do dia, vai ser em graus Celsius. Aqui, gente, para a gente então fechar,
a gente tem alguns conceitos que é importante a gente saber sobre a temperatura. A gente tem a temperatura máxima absoluta, que é a maior temperatura em uma determinada região. Então, a gente pode falar assim, a temperatura máxima de um local é 48 graus Celsius. Significa que o máximo que ele chega é 48 graus Celsius. A mínima é o contrário. A gente vai estar falando que a temperatura mínima pode ser, vamos supor, 20 graus. Então, não tem temperatura menos do que isso, menor do que isso. A gente tem a média térmica, que é a média aritmética da temperatura. Então, a gente vai falar, a temperatura média do dia de hoje. A gente pega a temperatura alta e soma com a temperatura baixa e divide por 2. E a gente tem a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Então, se o dia amanhecer